Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Acordo antes do sol nascer porque o corpo já não sabe descansar. Não é insônia, é costume. É o peso de anos carregando pedras invisíveis nas costas, aquelas que ninguém vê, mas que machucam do mesmo jeito. O colchão afunda do meu lado. O lado de Eduardo permanece intacto, como se esperasse alguém que nunca mais vai voltar. Meu nome é Teresa, não Teresa com Z, Teresa com S. Minha mãe dizia que era nome de santa, nome de mulher forte. Eu cresci acreditando nisso, casei acreditando nisso, enterrei meu marido ainda tentando acreditar nisso. Mas a verdade é que santos também sangram. Eduardo morreu numa terça-feira de agosto, faz 7 meses, 2 semanas e 4 dias, não porque eu conte, mas porque o corpo não esquece. A dor tem calendário próprio. Marca os dias sem pedir licença. Volta em datas que você nem sabia que importavam. Naquela semana, eu precisei escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Essa foi a primeira de muitas decisões que eu nunca imaginei ter que tomar. Escolhi a comida, óbvio, não é? Mas não foi óbvio na hora. Fiquei meia hora sentada à mesa da cozinha, segurando as 2 contas, fazendo cálculos que não fechavam de jeito nenhum. Chorei. Escondi o rosto nas mãos para que ninguém visse, embora não houvesse ninguém ali para ver. 3 dias depois, cortaram a luz. Passei a viver à base de velas e lamparinas, como se tivesse voltado 50 anos no tempo. Os vizinhos olhavam de soslaio quando eu passava. Ninguém perguntava nada, ninguém oferecia nada, apenas olhavam. E aquele olhar carregava tudo: pena, julgamento, distância. A casa onde moro é alugada. Sempre foi. Eduardo dizia que um dia a gente compraria uma própria com quintal grande, talvez uma horta. Ele gostava de imaginar essas coisas. Eu fingia acreditar. Não porque duvidasse dele, mas porque aprendi, cedo demais, que sonhar dói quando você não tem chão firme embaixo dos pés. A casa tem 2 quartos pequenos, uma sala que serve de tudo, cozinha apertada e um banheiro que vaza quando chove. Os móveis são antigos. A mesa da sala era da minha sogra. O guarda-roupa range. O sofá tem uma mancha que nunca saiu, de quando meu filho... Não vou falar disso agora. Algumas portas a gente aprende a manter fechadas, senão a casa inteira desaba. Depois do enterro de Eduardo, a família desapareceu como neblina ao sol. No velório, todos apareceram. Abraços apertados, palavras de consolo, promessas de qualquer coisa que você precisar, pode contar comigo. Flores, coroas, até gente que eu não via há anos. Mas velório é teatro. Todo mundo representa bem por algumas horas. O problema é quando as luzes se apagam e a peça termina. Uma semana depois, ninguém mais ligou. 2 semanas depois, comecei a entender que estava sozinha de verdade. A cunhada, que morava a 3 quarteirões de distância, parou de responder minhas mensagens. Mandava um oi seco de vez em quando, só para não parecer cruel. O irmão de Eduardo sumiu. Disse que estava com problemas no trabalho, que a família dele também estava passando dificuldade. Entendi o recado. Viúva pobre se torna invisível. Aprendi isso rápido. Aprendi que as pessoas fogem da pobreza como se fosse contagiosa. Como se, ao te ajudar, elas corressem o risco de cair no mesmo buraco. Ninguém quer estar perto de quem afundou. É desconfortável. É um lembrete de que a vida não poupa ninguém. Passei semanas inteiras indo de repartição em repartição. Fila do INSS, fila do banco, fila da Caixa. Implorando prazos, renegociando dívidas que nem sabia que existiam. Eduardo tinha escondido muita coisa de mim, não por maldade, por vergonha. Ele adoeceu rápido, gastou tudo que tínhamos e ainda deixou contas que eu descobri só depois. O tratamento dele comeu nossas economias. Os remédios que o plano não cobria. As consultas particulares porque o SUS demorava demais.
As esperanças vendidas em clínicas que prometiam cura e entregavam apenas mais dívida. Quando ele morreu, eu não senti só a dor da perda. Senti raiva. Raiva por ele ter ido embora. Raiva por ter me deixado ali, sozinha, segurando um monte de papel que eu não sabia como pagar. Raiva de mim mesma por sentir raiva dele. Deus me perdoe, mas teve noite que eu gritei sozinha dentro de casa. Xinguei. Chorei até ficar sem voz. Bati na parede até machucar a mão. E depois me sentei no chão, exausta, com vergonha de mim mesma. Porque viúva não pode sentir raiva. Viúva tem que ser digna, tem que aguentar calada, tem que vestir preto, baixar a cabeça e aceitar. Mas eu estava cansada de aceitar. A herança demorou 4 meses para sair. 4 meses de agonia, de negociar com o senhorio para não ser despejada, de comer o mínimo possível, de apagar as luzes cedo para economizar centavos que não faziam diferença. Quando finalmente saiu, eu achei que ia sentir alívio. Achei que ia respirar. Mas não. Sentei à mesa da cozinha com uma calculadora velha, dessas de tecla dura que trava quando você aperta rápido demais. Coloquei todas as contas na minha frente. Luz atrasada, água, aluguel, farmácia, mercado, funerária, porque até enterro custa caro. Fiz as contas 3 vezes. 4, 5. O resultado era sempre o mesmo. Não sobrava nada. A herança não era riqueza. Era o mínimo para não ir parar na rua. Mal cobria as dívidas deixadas pela doença do meu marido. Aquilo não era um recomeço. Era apenas uma última chance de respirar antes de afundar de novo. Chorei. Não chorei bonito, com lágrima escorrendo delicada pelo rosto. Chorei feio. Chorei com soluço. Com catarro, com a cara inchada e os olhos ardendo. Chorei pela pobreza material, mas também pela pobreza emocional, pela sensação de abandono absoluto, pela certeza de que ninguém viria me salvar. E foi ali, naquela tarde de chuva fina, sentada sozinha numa casa que nem era minha, que eu entendi uma coisa. Se eu não fizesse algo, minha vida ia acabar ali, em silêncio, esquecida. Como se nunca tivesse existido. Foi nessa mesma semana que ouvi falar do sítio. Eu estava na fila do banco, esperando para renegociar uma dívida que nunca ia conseguir pagar, quando escutei 2 homens conversando atrás de mim. Um deles era corretor de imóveis. Falava alto, daquele jeito de quem quer que todo mundo ouça. Tem um sítio lá no fim da estrada velha, tá caindo aos pedaços. Ninguém quer aquilo nem de graça. O outro riu. Por quê? Tem fantasma? Pior, tem mato, tem bicho, não tem estrutura nenhuma. A casa tá torta, cerca caída, poço seco, é prejuízo na certa. Algo em mim despertou. Não sei explicar direito. Foi como se aquelas palavras tivessem acendido uma luzinha fraca lá no fundo, onde eu achava que não sobrava nada. Esperei minha vez no banco, resolvi o que tinha que resolver e voltei. Procurei o corretor. Ele estava saindo. Moço, por favor, aquele sítio que o senhor mencionou ainda está à venda? Ele me olhou de cima a baixo. Viu minha roupa gasta, minha bolsa velha, meu cabelo preso de qualquer jeito. E sorriu. Não foi um sorriso gentil. Tá, senhora, mas olha, com todo respeito, não é para qualquer um, não. É longe, é abandonado, precisa de muito trabalho. Quanto? Ele disse o valor. Meu coração apertou. Era quase tudo o que tinha sobrado da herança. Quase tudo. Posso ver? Ele hesitou. Depois suspirou como quem faz um favor que não quer fazer. Amanhã, 2 da tarde. Mas não se iluda não, viu? Aquilo ali é só dor de cabeça. Voltei para casa com o coração acelerado. Não dormi direito naquela noite. Fiquei pensando. Será que eu estava louca? Será que era desespero? Será que eu estava prestes a jogar fora a última chance que tinha? Talvez. Mas o que me restava além disso? Ficar ali, naquela casa alugada, esperando a próxima conta que eu não ia conseguir pagar? Esperando o próximo olhar de pena?
esperando morrer aos poucos, esquecida, invisível? Não. Se eu ia cair, que fosse tentando. No dia seguinte, peguei o ônibus até o fim da linha. O corretor me buscou de carro, reclamando da estrada, do calor, do tempo perdido. Eu não disse nada, apenas olhava pela janela, vendo a cidade ficar para trás. Quando chegamos, meu coração afundou. O sítio era pior do que eu imaginava. A casa de madeira estava torta, com janelas quebradas e telhas faltando. O mato havia tomado conta de tudo. As cercas estavam caídas. Tinha lixo acumulado, galhos secos, silêncio pesado. O corretor desceu do carro e acenou com a mão, como quem apresenta uma piada. Então, o que achou? Eu não respondi. Caminhei devagar até a varanda. As tábuas rangiam sob meus pés. Entrei, cheiro de mofo, teia de aranha, chão sujo, paredes manchadas. Mas havia algo ali, algo que eu não conseguia nomear. Espaço, espaço para tentar, espaço para errar, espaço para cair sem plateia. Eu quero, disse virando para o corretor. Ele arregalou os olhos. A senhora está falando sério? Estou. Olha, com todo respeito, a senhora é viúva, né? Sozinha. Não tem ninguém para ajudar, porque aqui não tem vizinho perto, não tem mercado, não tem nada. A senhora vai... Eu quero, repeti, mais firme. Ele me olhou por um longo momento. Depois suspirou, balançando a cabeça. Tá bom, mas depois não diz que eu não avisei. Assinei os papéis uma semana depois. Usei praticamente toda a herança. Sobrou apenas o suficiente para comprar algumas ferramentas, comida básica e pagar a mudança, que foi ridícula, porque eu não tinha quase nada. Todo mundo achou loucura. Você já é pobre, viúva, e vai se enterrar no mato? Disse a cunhada quando soube. Não respondi. Não adiantava. Ela não entendia. Ninguém entendia. Eu já estava enterrada. Aquilo não era fuga. Era a última chance. Fim do capítulo 1. Me avise quando quiser o capítulo 2. Vou construir cada um com a mesma profundidade e cuidado emocional. Continue 0254, capítulo 2. A primeira noite. A mudança aconteceu numa quinta-feira de tarde. Não foi mudança de verdade. Foi mais um deslocamento de sobrevivência. Um caminhão pequeno, velho, que fazia barulho demais e soltava fumaça preta. O motorista era um homem calado, de olhar cansado, que não fez perguntas. Melhor assim. Dentro do caminhão ia tudo o que restava da minha vida. Um colchão de casal que agora parecia grande demais. 3 caixas de papelão com roupas, panelas velhas, pratos desemparelhados, uma Bíblia que minha mãe me deu quando casei, 2 toalhas gastas, um cobertor fino e a foto de casamento que eu não tinha coragem de jogar fora nem de olhar por muito tempo. Foi isso. 22 anos de casamento cabiam em 3 caixas. Quando o caminhão parou na frente do sítio, o sol já estava baixo. A luz alaranjada batia na casa de madeira torta e por um segundo, só um segundo, aquilo pareceu quase bonito. Mas foi só um segundo. Quando o motorista desceu e olhou ao redor, vi a decepção no rosto dele. É aqui mesmo? Perguntou desconfiado. É. Ele coçou a cabeça, olhou para mim, depois para a casa. Não disse nada. Mas o silêncio dele gritava. Coitada, essa mulher tá louca. Ajudei a descarregar. Ele não quis entrar na casa. Disse que tinha pressa, que precisava voltar antes de escurecer. Deixou tudo na varanda e foi embora sem olhar para trás. O barulho do motor sumiu devagar, engolido pela estrada de terra. E então, silêncio. Um silêncio tão grande que machucava os ouvidos. Fiquei ali parada, na varanda, olhando para as caixas, olhando para o mato ao redor, olhando para o céu que mudava de cor. E pela primeira vez, desde que assinei os papéis, senti medo de verdade. O que é que eu fiz? Não havia vizinhos. Não havia luz elétrica.
Não havia telefone fixo e meu celular mal pegava sinal. Não havia ninguém para pedir ajuda, ninguém para ouvir se eu gritasse. Eu estava completamente sozinha. Respirei fundo, segurei as lágrimas. Não adiantava chorar agora. Chorar não ia arrumar a casa, não ia acender luz, não ia trazer ninguém. Peguei a primeira caixa e entrei. O cheiro de mofo me atingiu como um soco. Cobri o nariz com a mão, tentando não engasgar. A sala era pequena, suja, com o chão de tábuas soltas. Havia marcas de umidade nas paredes, teias de aranha nos cantos, um ninho de passarinho abandonado no canto da janela quebrada. Deixei a caixa no chão e voltei para buscar as outras. Trabalhei rápido, tentando não pensar. Não pensar na sujeira, não pensar no frio que já começava a entrar. Não pensar no fato de que eu tinha acabado de gastar tudo o que tinha num lugar que mais parecia uma ruína. Quando terminei de entrar com tudo, o sol já tinha sumido completamente. A escuridão chegou rápido, rápido demais. Acendi a lamparina que tinha comprado na cidade. A chama tremeu, soltando uma luz fraca, amarelada, que mal iluminava 1 metro à frente. As sombras dançavam nas paredes. Tudo parecia maior, mais ameaçador. Não tinha onde sentar direito. Arrastei o colchão para o canto da sala. Nem tentei ir para o quarto, que estava ainda pior. Estendi o cobertor por cima, sentei, olhei ao redor. E então finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei baixo, tampando a boca com a mão, como se alguém pudesse me ouvir, como se alguém pudesse me julgar. Mas não havia ninguém, só eu, só o silêncio, só a escuridão. Chorei pela solidão, pela pobreza, pelo medo. Chorei por Eduardo, que me deixou ali. Chorei pelo filho que perdi antes mesmo de Eduardo adoecer. Chorei pela mulher que eu fui um dia e que não existia mais. Mas no fundo mesmo, eu sabia que não estava chorando só por isso. Estava chorando porque sabia que não tinha volta. Eu tinha queimado todas as pontes, tinha gastado tudo, tinha vindo para o lugar mais esquecido que existe. E agora, se isso não desse certo, não havia plano B. Isso aqui tinha que dar certo, porque se não desse, eu ia morrer aqui, sozinha, esquecida. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. Respirei fundo. Levantei. Não podia ficar assim. Precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Peguei uma vassoura velha que tinha encontrado num canto e comecei a varrer. Varri a sala inteira. Varri o quarto. Varri a cozinha minúscula, com fogão quebrado e pia rachada. Varri até cansar, até sentir os braços doerem. Quando terminei, a casa não estava limpa, mas estava menos suja, e isso, naquele momento, parecia uma vitória. Sentei de novo no colchão. A lamparina continuava acesa. O silêncio continuava pesado. Mas agora havia algo diferente. Havia espaço, espaço para respirar, espaço para pensar, espaço para existir sem ser julgada. Na cidade, eu vivia sufocada, sufocada pelas contas, pelos olhares, pelas expectativas, pelas memórias que me perseguiam em cada esquina. Aqui não havia nada disso. Aqui só havia o vazio. E talvez fosse exatamente isso que eu precisava. Deitei. Puxei o cobertor até o queixo. A noite estava fria, gelada até. Mas eu já tinha passado frio antes. Frio de fora dói menos que frio de dentro. Fechei os olhos e foi então que ouvi estalos. A princípio achei que era o vento, mas não era. Eram estalos da madeira. A casa respirava, gemia, como se estivesse viva, como se estivesse se ajustando ao meu peso. Depois vieram outros sons, o vento nas árvores, o ranger das tábuas soltas, o pio distante de uma coruja. O farfalhar do mato, algo se movendo lá fora. Bicho, com certeza, mas minha cabeça insistia em imaginar coisa pior. Abri os olhos, sentei, peguei a lamparina e levantei. Fui até a janela, olhei para fora. Escuridão total. Não havia lua, não havia estrelas, só o preto absoluto engolindo tudo.
Voltei para o colchão. Deitei de novo, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto de madeira, ouvindo os sons da noite, sentindo o frio subir pelos pés. E pensei, amanhã eu vou embora. Pensei nisso sério. Pensei em levantar de manhã, pegar minhas caixas, chamar um caminhão e voltar para a cidade. Talvez conseguisse alugar um quartinho. Talvez conseguisse um trabalho qualquer. Qualquer coisa era melhor do que aquilo. Mas aí, bem no fundo, outra voz sussurrou. Voltar para quê? Para a cidade que me esqueceu? Para as contas que não consigo pagar? Para a casa alugada onde tudo me lembra o que eu perdi? Para os olhares de pena? Para a solidão igual, só que pior, porque lá eu não estava sozinha por escolha. Estava sozinha porque ninguém me queria por perto. Aqui, pelo menos, a solidão era minha. Aqui, ninguém esperava nada de mim. Ninguém julgava. Ninguém cobrava. Aqui, eu podia fracassar em paz. E se por algum milagre eu conseguisse, se eu conseguisse fazer aquilo dar certo, não sabia o que viria depois, mas sabia que seria meu, construído por mim, sem favor de ninguém, sem dó de ninguém. Fechei os olhos de novo. Dessa vez dormi. Não foi um sono bom. Foi cheio de sobressaltos. Acordei várias vezes, assustada com os barulhos, com o frio, com a escuridão, mas dormi. E quando acordei, o sol estava nascendo. A luz entrava pelas frestas das janelas, desenhando listras douradas no chão de madeira. Levantei devagar, o corpo dolorido de dormir no chão. Fui até a porta. Abri e vi. O sítio sob a luz do dia era diferente. Ainda era abandonado, ainda era feio. Mas havia algo vivo ali. O mato estava verde. As árvores balançavam com o vento. Pássaros cantavam. O ar era limpo, fresco, sem o cheiro de fumaça da cidade. Dei alguns passos para fora. A terra estava úmida, fresca sob meus pés descalços. Olhei ao redor. O terreno era grande, muito maior do que parecia de longe. Havia uma área que devia ter sido pasto, outra que parecia ter sido horta. Um galpão velho, caindo, mas ainda de pé. E então, no fundo, quase escondido pelo mato, vi algo que me fez parar. Uma árvore. Uma árvore enorme, antiga, com tronco grosso e galhos retorcidos, mas estava viva, cheia de folhas, forte. Caminhei até ela. Encostei a mão no tronco áspero. Senti a casca, as marcas do tempo, a força que aquilo tinha para ainda estar ali, depois de tanto abandono. E pensei, se essa árvore aguentou, eu também aguento. Foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, o coração disparado, e vi um homem. Ele estava parado na beirada do terreno, perto da cerca caída. Chapéu gasto na cabeça, camisa de manga comprida, suja de terra, calça remendada, botas velhas, mãos grandes, calejadas. Ele não se mexeu, só ficou ali, me olhando. Meu primeiro instinto foi gritar, correr, mas não tinha para onde correr. E ele não parecia ameaçador, parecia curioso. Bom dia, disse ele, finalmente com voz calma, grave. Não respondi de imediato. Meu coração ainda batia rápido. Bom dia, consegui dizer, a voz saindo trêmula. Ele tirou o chapéu, segurando-o com as duas mãos, num gesto que parecia respeitoso, antigo. Desculpa o susto. Eu não sabia que tinha alguém aqui. Eu comprei o sítio, falei, ainda desconfiada. Ele assentiu devagar. Ah, então foi a senhora. O pessoal na cidade estava comentando. Claro que estavam. Cidade pequena é assim. Todo mundo sabe de tudo. E o senhor é Miguel. Miguel dos Santos. Meu pai trabalhou aqui anos atrás, quando o sítio ainda funcionava. Eu moro ali do outro lado do morro. Passo por aqui de vez em quando, só para ver como tá. Olhei para ele, tentando decidir se acreditava. Ele parecia sincero, mas eu tinha aprendido a não confiar fácil. Tá precisando de ajuda? Perguntou ele. Não, respondi rápido, rápido demais. Ele sorriu de leve. Não foi um sorriso de zombaria.
Foi de compreensão. Tá bom. Só vim ver se estava tudo certo. Qualquer coisa é só chamar. Colocou o chapéu de volta e começou a se virar. Espera, chamei sem saber bem por quê. Ele parou. Fiquei ali, parada, sem saber o que dizer. Queria pedir ajuda, mas meu orgulho não deixava. Queria que ele fosse embora, mas a solidão não deixava. Obrigada, disse finalmente. Ele assentiu e foi embora. Fiquei ali, sozinha de novo, olhando ele sumir pelo caminho de terra, e pensei, amanhã ele volta. Não sei como sabia, mas sabia. E eu não sabia ainda se isso era bom ou ruim. Fim do capítulo 2. Me avise quando quiser o capítulo 3. Vou continuar construindo a história com profundidade emocional e a transformação gradual de Teresa continue 03.05 capítulo 3. Mãos calejadas e silêncios honestos. Miguel voltou no dia seguinte. Não bateu na porta. Não gritou meu nome. Simplesmente apareceu, como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. Eu estava tentando consertar a cerca da frente. Ou melhor, estava olhando para a cerca quebrada sem saber por onde começar, quando ouvi o barulho de passos na terra seca. Virei. Ele vinha caminhando devagar, com um saco de estopa pendurado no ombro e uma ferramenta que eu não sabia o nome na mão. "Ô, bom dia", disse ele, parando a uns 3 metros de distância, como quem respeita território alheio. "Bom dia", respondi, mais seca do que pretendia. Ele olhou para a cerca, depois para mim, depois para a cerca de novo. "Essa cerca não aguenta mais um vento forte", comentou sem tom de crítica. Era só constatação. "Eu sei", falei, cruzando os braços. "Vou consertar. Sozinha. Sozinha." Ele assentiu devagar, como quem não queria discutir. Ficou ali parado por um momento, o silêncio se esticando entre nós. Então colocou o saco no chão e disse: "Trouxe uns pregos. E arame. Sobrou lá de casa." Olhei para o saco. Depois, para ele. Eu não pedi ajuda. Eu sei. Mas ia jogar fora mesmo. Melhor deixar aqui. Não esperei resposta. Pegou a ferramenta, que percebi agora ser um martelo velho, cabo rachado, e foi até a cerca. Começou a arrancar as tábuas podres, devagar, com cuidado, como quem conhece madeira de verdade. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Parte de mim queria mandar ele embora. Queria dizer que eu não precisava de homem nenhum me salvando, que eu tinha vindo para cá justamente para não depender de ninguém. Mas outra parte, a parte cansada, a parte que doía, sabia que eu não ia conseguir consertar aquela cerca sozinha. Não sem ajuda, não sem conhecimento. E essa parte doía mais. Porque admitir que precisava de ajuda parecia admitir que eu tinha falhado. Então fiquei ali, parada, olhando. Miguel trabalhou em silêncio, não perguntou nada. Não tentou puxar conversa, só arrancava as tábuas velhas, separava as que ainda prestavam, media, cortava, pregava. As mãos dele eram rápidas, precisas, mãos de quem trabalhou a vida inteira. Depois de uns 20 minutos, não aguentei mais ficar só olhando. "Precisa de ajuda?" perguntei baixinho. Ele parou, olhou para mim e, pela primeira vez, sorriu. Foi um sorriso pequeno, discreto, mas sincero. "Pode segurar aqui enquanto eu prego", pediu, apontando para uma tábua. Fui até ele, segurei a tábua. Ele pregou. Não trocamos mais palavras, mas algo mudou. Algo pequeno, quase imperceptível, mas mudou. Trabalhamos juntos por 2 horas. O sol esquentava. Minha camisa grudou nas costas de suor. As mãos começaram a doer, mas continuei. Porque parar parecia desistir. E eu já tinha desistido de muita coisa na vida. Não ia desistir daquilo. Quando terminamos, a cerca não estava perfeita, mas estava de pé, firme, segura. Miguel deu um passo para trás, olhou para o trabalho, limpou o suor da testa com as costas da mão. "Vai aguentar", disse. "Obrigada", consegui dizer. A palavra custou a sair. Orgulho ainda pesava na língua.
Ele balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Eu gosto de trabalhar com madeira. Me acalma. Pegou o saco vazio, colocou no ombro, pegou o martelo. Amanhã eu volto para ver o telhado. Tem umas telhas soltas que vão cair na primeira chuva. Miguel, eu não tenho como pagar. Ele me interrompeu com um gesto de mão. Não tô pedindo pagamento. Tô ajudando porque esse lugar... Parou, olhou ao redor, como quem procura palavras certas. Meu pai amava esse lugar. Trabalhou aqui por 30 anos. Ele morreu faz 5 anos e eu nunca consegui deixar isso aqui morrer de vez. Quando soube que alguém tinha comprado, fiquei esperançoso. Olhou para mim, direto nos olhos. A senhora veio porque precisava. Eu entendo. Mas esse lugar também precisa da senhora. Então a gente se ajuda, sem dever nada para ninguém. Não soube o que responder, apenas assenti. Ele foi embora. E eu fiquei ali, olhando para a cerca consertada, sentindo algo estranho no peito. Não era gratidão, ou melhor, não era só gratidão, era alívio. Alívio de não estar completamente sozinha. Nos dias seguintes, Miguel voltou todas as manhãs, sempre cedo, antes do sol esquentar demais, sempre trazendo alguma coisa. Pregos, arame, pedaços de madeira, ferramentas emprestadas. Nunca perguntava se podia vir. Simplesmente aparecia. E eu parei de reclamar. Ele consertou o telhado, trocou as telhas quebradas, limpou as calhas entupidas, arrumou a porta que não fechava direito, desentupiu o poço e descobriu que ainda tinha água, limpa, fresca. Enquanto ele trabalhava, eu fazia o que podia. Limpava, varria, lavava, organizava. A casa começou a parecer menos assustadora, menos morta. Miguel falava pouco, mas quando falava, dizia coisas importantes. Foi ele quem me mostrou onde o terreno ainda era bom para plantar. Foi ele quem me ensinou a diferença entre terra cansada e terra viva. Foi ele quem me disse que aquele sítio, anos atrás, produzia as melhores hortaliças da região. E por que parou? Perguntei um dia. O dono ficou doente, não tinha herdeiro. Tentaram vender, mas ninguém quis. Foi esquecido. Igual gente, sabe? Lugar também morre de abandono. Olhei ao redor. Olhei para as árvores que ainda resistiam, para a terra que ainda respirava, para a casa que ainda estava de pé. Mas não morreu, falei. Miguel olhou para mim. Não, só estava esperando. Uma tarde, enquanto Miguel consertava o galpão, encontrei uma caixa velha no canto da casa. Estava coberta de poeira, amarrada com barbante. Abri com cuidado. Dentro havia papéis, documentos antigos, recibos, fotos em preto e branco. Gente que eu não conhecia, mas que parecia feliz. Havia também um caderno velho, com anotações à mão. Anotações sobre plantio, colheita, vendas. Levei tudo para fora. Miguel estava sentado no degrau da varanda, tomando água, quando me viu com a caixa. "O que é isso?" perguntou. "Não sei. Encontrei lá dentro." Ele se aproximou, olhou para as fotos, pegou uma e sorriu. Um sorriso triste. "Esse aqui é meu pai", disse apontando para um homem de bigode, camisa branca, chapéu de palha. "E esse é o dono do sítio, seu Antônio." Olhei para a foto. 2 homens, lado a lado, com enxadas nas mãos, sorrindo para a câmera. Atrás deles, o sítio. Mas não o sítio que eu conheci. Um sítio vivo. Cercas firmes, casa pintada, horta organizada. Era bonito, falei baixinho. Era. Meu pai dizia que esse era o lugar mais honesto que ele já conheceu. Não mentia. Você plantava, ele dava. Você cuidava, ele crescia. Ficamos ali, olhando as fotos, em silêncio. Então Miguel disse algo que ficou comigo. "A senhora sabe porque eu volto aqui todos os dias?" Olhei para ele. "Não é só pela memória do meu pai. É porque eu acredito que lugar bom não morre, só adormece. E quando aparece alguém disposto a acordar ele de novo..." Parou, olhou para mim.
Acontecem coisas importantes. Engoli seco. Não sabia se acreditava nisso. Não sabia se conseguia acreditar em coisa boa de novo. Mas queria. Deus, como eu queria. À noite, sozinha, sentada na varanda com a lamparina ao lado, abri o caderno velho. As anotações eram detalhadas. Seu Antônio registrava tudo. Quando plantou, quando colheu, quanto vendeu, para quem vendeu. Havia até desenhos, mapas do terreno, marcações de onde plantar cada coisa. Li página por página, e conforme lia, algo crescia dentro de mim. Esperança. Aquele lugar não era só um terreno abandonado, era memória viva, era história, era trabalho de gente que acreditou. E se eles conseguiram uma vez, por que eu não conseguiria de novo? Não seria fácil, eu sabia disso. Eu não sabia nada de plantação. Não tinha dinheiro para investir, não tinha força para trabalhar sozinha, mas eu tinha aquele caderno. Eu tinha Miguel, eu tinha o terreno, e eu tinha algo que não tinha mais há muito tempo, um motivo para acordar. Fechei o caderno devagar, encostei a cabeça na parede de madeira e deixei as lágrimas caírem. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de quem começava a acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse futuro. Na manhã seguinte, quando Miguel chegou, fui direto ao ponto. Quero plantar, disse. Ele parou. Olhou para mim. Plantar? Sim, não sei nada. Não sei por onde começar, mas quero tentar. Miguel ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Um sorriso cheio. Verdadeiro. Então vamos precisar preparar a terra. Quanto tempo leva? Depende. Para fazer direito? Umas 2 semanas. E depois a gente planta. E reza para dar certo. Olhei para ele. E se não der, Miguel deu de ombros. Aí a gente tenta de novo. Terra não desiste fácil. E pelo jeito, a senhora também não. Sorri. Foi a primeira vez em meses que sorri de verdade. Vamos começar, falei. E começamos. Fim do capítulo 3. Me avise quando quiser o capítulo 4. A partir daqui, Teresa começará a transformação prática, o trabalho na terra, os primeiros desafios e o julgamento da cidade. Continue 03.07, capítulo 4. A terra não mente. Preparar a terra era mais difícil do que qualquer coisa que eu já tinha feito na vida. Não era só cavar. Era limpar, arrancar, separar, revirar. Era sentir o corpo doer em lugares que eu nem sabia que existiam. Era acordar no dia seguinte com as mãos inchadas, os ombros ardendo, as costas reclamando a cada movimento. Mas eu continuava. Miguel chegava sempre cedo, antes do sol rachar o dia. Trazia ferramentas, ensinava gestos, corrigia posturas. Falava pouco, mas cada palavra pesava. Não era professor, era guia e havia diferença. A terra tem memória, disse ele no terceiro dia, enquanto eu lutava com uma enxada velha contra o solo duro. Ela lembra de quem cuidou e lembra de quem abandonou. Parei, limpando o suor que escorria pela testa. E essa aqui lembra de quê? Ele agachou, pegou um punhado de terra na mão, deixou escorrer entre os dedos. De tempo bom, mas também de abandono. Vai levar um tempo até ela confiar de novo. Olhei para ele, confusa. Terra não confia, Miguel. Ele sorriu de leve. Confia sim. Você planta, ela responde. Mas se você plantar com pressa, sem respeito, ela sente. E não dá nada, ou dá pouco. Terra é igual gente. Precisa ser ouvida. Não entendi direito na hora, mas continuei cavando. Uma semana depois, minhas mãos estavam calejadas, a pele rachada, endurecida, suja de terra que não saía com água. Olhei para elas uma noite, à luz da lamparina, e quase não as reconheci. Eram mãos de trabalhadora, mãos de mulher que não desistiu. Eram mãos que eu não sabia que podia ter. Miguel tinha razão sobre a terra. Ela resistiu no começo, dura, seca, cheia de raízes velhas e pedras escondidas. Mas aos poucos, conforme trabalhávamos,
Ela começou a ceder, a amolecer, a respirar. Dividimos o terreno em canteiros. Miguel desenhou no chão com um graveto, explicando o que plantar em cada lugar. Falou de sol, de sombra, de água, de vento. Falou como quem recita poesia. Aqui, tomate. Gosta de sol pleno. Ali, alface. Prefere sombra leve. No fundo, milho. Protege as outras plantas do vento. Anotei tudo num caderno novo que comprei na cidade. Desenhei os canteiros, escrevi os nomes. Parecia coisa de criança na escola. Mas era sério. Era meu plano. Minha chance. E se não der certo? Perguntei de novo naquela noite. Miguel estava sentado no degrau da varanda, tomando o café que eu tinha feito. Ele olhou para mim devagar e disse: vai dar. Não do jeito que a senhora imagina. Nunca dá do jeito que a gente imagina, mas dá. Como sabe? Porque a senhora não desistiu ainda. E a terra sente isso. Plantamos na semana seguinte. Foi um trabalho silencioso, quase sagrado. Miguel abria os buracos na terra, eu colocava as sementes, ele cobria. Um atrás do outro, devagar, com cuidado. As sementes eram poucas. Eu tinha comprado o que o dinheiro permitiu. Tomate, alface, couve, cenoura, beterraba. Coisas simples. Coisas que Miguel disse que perdoavam erros de iniciante. Quando terminamos, olhei para os canteiros e não vi nada. Só terra revirada, vazia. E agora? Agora a gente espera, disse Miguel, limpando as mãos na calça. Quanto tempo? Depende. Umas 2 semanas para começar a brotar, mais algumas para crescer. 3 meses para colher. 3 meses pareciam uma eternidade. E se morrer tudo? Miguel me olhou com aquele jeito calmo dele, que sempre me irritava e acalmava ao mesmo tempo. Se morrer, planta de novo. Plantar é isso. Tentar até acertar. Nas primeiras semanas, acordei todos os dias com o coração apertado. Ia até a horta antes mesmo de tomar café. Olhava os canteiros. Procurava sinais. Procurava vida, mas só via terra. Terra e silêncio. Comecei a duvidar. Comecei a achar que tinha feito tudo errado, que tinha desperdiçado as sementes, que tinha desperdiçado a chance. Miguel continuava aparecendo, regava comigo, olhava a terra. Não dizia nada, mas não parecia preocupado. Como você aguenta essa espera? Perguntei um dia frustrada. Porque sei que a terra não mente. Se você plantou direito, ela responde. Sempre responde. Só não responde no tempo da gente. Responde no tempo dela. Bufei. Não estava com paciência para a filosofia. Eu preciso que isso dê certo, Miguel. Não tenho mais nada. Ele parou de regar. Me olhou sério. Eu sei. Mas terra não trabalha com desespero. Trabalha com paciência. Não tenho paciência. Então aprende. Porque sem paciência a senhora não colhe nada, nem da terra, nem da vida. Virei as costas irritada, mas no fundo sabia que ele tinha razão. No 14º dia, aconteceu. Acordei, fui até a horta como sempre, esperando ver nada como sempre. E vi, verde, pequeno, frágil, mas verde. Brotos, minúsculos pontinhos verdes rompendo a terra, buscando a luz. Caí de joelhos no chão de terra. Não consegui segurar. Chorei. Chorei com a mão na boca, o corpo tremendo, o peito apertado. Eles tinham nascido. Aquelas sementes minúsculas, enterradas no escuro, tinham buscado a luz. Tinham rompido a terra dura. Tinham nascido. E se elas conseguiram, talvez eu também conseguisse. Miguel chegou pouco depois. Viu os brotos. Viu eu chorando. Não disse nada. Só ficou ali, de pé, com as mãos nos bolsos, esperando eu me recompor. Quando levantei, ele sorriu. Falei que a terra não mente. Sorri de volta, limpando as lágrimas com as costas da mão. Obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Ele balançou a cabeça. Eu não fiz nada. Quem não desistiu foi a senhora. Mas nem tudo eram flores. Ou melhor, nem tudo eram brotos. As semanas seguintes trouxeram desafios que eu não esperava. Pragas, bichos, clima. A natureza não perdoa a ignorância.
As lagartas atacaram primeiro. Acordei um dia e metade das folhas de couve tinham sido devoradas. Entrei em pânico. Miguel trouxe um preparado caseiro fedorento de alho e pimenta. Passa nas folhas. Elas não voltam. Mas as plantas vão morrer? Não, se a gente agir rápido. Passamos o dia inteiro tratando as plantas, uma por uma. Foi cansativo, demorado, mas funcionou. Depois foi a seca. 2 semanas sem chuva. O poço começou a baixar. Tive que racionar água. Carregar balde de manhã e à noite. As plantas murcharam. Algumas morreram. Chorei de novo. Chorei de frustração. Chorei porque parecia que cada passo para frente vinha acompanhado de 2 para trás. É assim mesmo, disse Miguel com aquela calma irritante. Plantar é lutar todo santo dia. Eu tô cansada de lutar, eu sei. Mas se parar, perde tudo. Não parei, porque ele tinha razão. Parar era perder. E eu já tinha perdido demais na vida. 2 meses depois do plantio, a horta estava viva. Não era perfeita. Algumas plantas tinham morrido, outras cresceram tortas, algumas produziram pouco, mas a maioria estava lá, verde, forte, crescendo. Os tomates começaram a amadurecer primeiro, pequenos, vermelhos, brilhando ao sol. Colhi o primeiro com as mãos trêmulas, cheirei, mordi. O gosto era diferente, mais forte, mais vivo. Era o gosto de algo que eu tinha feito. Algo que eu tinha tirado da terra com minhas próprias mãos. Comi o tomate inteiro ali mesmo, sentada no meio da horta, com a boca suja de suco, o sol batendo no rosto. E sorri. Sorri porque percebi uma coisa. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava começando a viver. Foi nessa época que decidi ir até a cidade pela primeira vez desde que me mudei. Precisava de algumas coisas. Sementes novas, ferramentas, e queria ver se conseguia vender alguma coisa da colheita. Miguel ofereceu carona, mas recusei. Queria ir sozinha. Queria provar para mim mesma que conseguia. Peguei o ônibus cedo, levei uma sacola com tomates, alface, couve. Estava nervosa. Não sabia se alguém ia querer comprar. Não sabia se ia conseguir vender. Montei uma banquinha improvisada na feira. Coloquei os legumes em caixotes velhos. Esperei. As pessoas passavam, olhavam, algumas paravam, perguntavam o preço, achavam caro, iam embora. Fiquei ali por 3 horas. Vendi pouca coisa, menos da metade. Estava prestes a desistir quando uma senhora se aproximou. Ela era miúda, cabelo branco preso em coque, olhos atentos. "Esses tomates são do sítio velho?" perguntou. "São", respondi, surpresa que ela soubesse. Ela pegou um, cheirou, apertou levemente. Há anos não via tomate desse sítio. "A senhora conhece?" "Conheço. Meu marido comprava lá quando era novo. Melhor tomate da região." Ela me olhou. "Então é verdade que voltaram a plantar?" "Sim. Sou eu. Sozinha. Quer dizer, com a ajuda do Miguel." Ela sorriu. "Miguel é bom homem. E se ele está ajudando, é porque vale a pena." Colocou a mão na bolsa. "Vou levar tudo." "Tudo?" "Tudo. E na semana que vem eu volto. Se tiver mais, eu compro." Vendi tudo para ela. Não era muito dinheiro, mas era alguma coisa, era começo. Voltei para o sítio com o coração mais leve, com esperança renovada. Miguel estava esperando na varanda. "E aí? Conseguiu vender?" "Consegui. Não muito, mas consegui. Já é mais do que nada." "É." Sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando o céu mudar de cor. "Miguel, por que você está fazendo isso? De verdade, por que está me ajudando?" Ele demorou para responder. Quando respondeu, foi baixinho. "Porque todo mundo merece uma segunda chance. E esse sítio também." Engoli seco. "Obrigada. Não precisa agradecer. A gente só está fazendo o que precisa ser feito." E ficamos ali, em silêncio. Mas um silêncio bom. Um silêncio de quem não precisa dizer nada, porque já entendeu tudo.
Fim do capítulo 4. Me avise quando quiser o capítulo 5. A partir daqui, Teresa começará a enfrentar o julgamento da cidade e a se fortalecer ainda mais, além de descobrir algo importante sobre o passado do sítio. Continue Zé 03.09, capítulo 5. O julgamento e a verdade enterrada. A cidade começou a falar. Não foi de uma hora para outra. Foi aos poucos, como erva daninha que cresce devagar, mas toma conta de tudo. Primeiro foram os olhares, depois os cochichos, depois as palavras que chegavam até mim, trazidas pelo vento e pela maldade alheia. Viúva louca que foi morar no mato. Não vai durar 3 meses. Aquele sítio é amaldiçoado. Todo mundo que tentou fazer algo lá se deu mal. Coitada, deve estar passando fome. Coitada, essa palavra me perseguia, me sufocava, me irritava mais do que qualquer outra. Porque pena dói mais que desprezo. Desprezo você pode ignorar. Mas pena gruda na pele, te diminui, te transforma em algo menor do que você é. Eu não queria pena. Nunca quis. Mas era isso que via nos olhos das pessoas toda vez que descia para a cidade. Pena. Curiosidade mórbida. A vontade de ver até quando eu ia aguentar antes de desistir. De voltar para a miséria de onde tinha saído. De provar que eles estavam certos e eu estava errada. Foi numa dessas idas à cidade que ouvi a conversa que mudou tudo. Eu estava no mercadinho comprando sementes quando 2 homens entraram. Não me viram, ou fingiram que não viram. Ficaram perto do balcão conversando alto, daquele jeito proposital de quem quer ser ouvido. Soube que a viúva está tentando plantar no sítio velho, disse um deles, homem gordo, voz grossa. Coitada, não sabe no que se meteu, respondeu o outro mais magro, sorriso torto. Aquele lugar é azarado, todo mundo sabe. Azarado nada. O problema é que tem dívida enterrada ali. O antigo dono devia para meio mundo, inclusive para o meu sogro. Meu coração disparou. Continuei fingindo olhar as sementes, mas cada nervo do meu corpo estava atento. Sério? E ninguém foi cobrar? Cobrar de quem? O velho morreu sem deixar nada, mas agora que tem gente lá de novo, deu de ombros. Pode ser que apareça alguém querendo acertar contas. E ela nem sabe, aposto. Não deve saber nada. Comprou aquilo na ilusão. Daqui a pouco descobre a bomba que está sentada em cima. Riram. Riram alto, como se a desgraça alheia fosse piada. Paguei as sementes com as mãos tremendo, saí sem olhar para trás. Caminhei rápido até o ponto de ônibus. Sentei, respirei. Tentei acalmar o coração que batia descompassado. Dívidas. O sítio tinha dívidas antigas. E eu não sabia de nada. Cheguei em casa com a cabeça zunindo. Miguel estava consertando o galinheiro que tínhamos começado a construir. Quando me viu, parou. Aconteceu alguma coisa? Contei. Contei tudo o que tinha ouvido. Cada palavra. Cada insinuação. Miguel ouviu em silêncio, o rosto fechado. Quando terminei, ele soltou o ar devagar. Eu sabia que isso ia aparecer uma hora. Você sabia? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você sabia que esse lugar tem dívidas e não me contou? Não são dívidas reais, Teresa. São dívidas antigas, da época do seu Antônio. Ele morreu sem pagar alguns fornecedores. Mas isso foi há mais de 10 anos. Já prescreveu. Não tem mais valor legal. Mas as pessoas não sabem disso e vão usar isso contra mim. Vão, concordou ele, calmo demais para o meu gosto. Porque gente pequena gosta de ver os outros falharem. Faz eles se sentirem melhor sobre a própria vida. Sentei no degrau da varanda, a cabeça entre as mãos. Eu não aguento mais, Miguel, não aguento mais luta. Parece que cada vez que eu dou um passo, alguém me empurra 2 para trás. Ele sentou ao meu lado. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: meu pai contava uma história. Dizia que quando o seu Antônio comprou esse sítio, a terra era pobre, seca. Ninguém acreditava que ia dar nada, mas ele insistiu, trabalhou e deu certo. Sabe por quê? Por quê? Porque ele não ligava para o que os outros falavam.
Ele só ligava para o que a terra respondia. Olhei para ele. E você acha que eu devia fazer o mesmo? Acho que a senhora já está fazendo. Só precisa continuar. Mas não foi fácil continuar. Nas semanas seguintes, os comentários pioraram. Sempre que eu ia à cidade, alguém fazia questão de dizer alguma coisa. Às vezes direto, às vezes indireto, mas sempre com a mesma intenção: me desestabilizar. Ouvi dizer que você está devendo para o antigo fornecedor. Cuidado, viu? Tem gente de olho naquele sítio. Não desiste não, mas se precisar vender, me avisa. Compro barato. Compro barato. Como se eu fosse desistir. Como se fosse só questão de tempo. Teve um dia que quase explodi. Foi numa tarde em que desci para vender verduras na feira. Montei minha banquinha de sempre. Poucas pessoas pararam. A maioria só olhava de longe com aquele ar de tadinha. Até que um homem se aproximou. Era um dos que eu tinha ouvido no mercadinho. O gordo de voz grossa. Esses tomates são do sítio velho? Perguntou pegando um sem pedir licença. São. Ele revirou na mão, apertou demais, amassando de propósito. Tão pequenos, não parecem bons. São orgânicos. É o tamanho natural, respondi tentando manter a calma. Orgânico é desculpa para ruim, disse ele jogando o tomate de volta na caixa com desprezo. Meu conselho, desiste enquanto é tempo. Aquele lugar não presta. Nunca prestou. E você está perdendo tempo. Respirei fundo. As mãos tremiam. Queria gritar. Queria xingar. Queria jogar os tomates na cara dele. Mas não fiz nada disso. Olhei nos olhos dele e disse com a voz mais firme que consegui: obrigada pelo conselho, mas eu não desisto fácil. Ele bufou, deu meia volta e foi embora. Fiquei ali tremendo, segurando a raiva com as duas mãos. Foi quando a senhora de cabelos brancos apareceu de novo, a mesma que tinha comprado tudo na outra vez. Não liga para esse aí, disse ela pegando uma sacola. Ele é invejoso desde pequeno, não aguenta ver ninguém crescer. Eu só queria trabalhar em paz, falei, a voz cansada. Eu sei, filha, mas paz não é para quem quer, é para quem conquista. Ela pegou alface, tomate, couve, foi enchendo a sacola. Você está incomodando porque está conseguindo, e gente que consegue sempre incomoda quem desistiu. Paguei o que ela levou. Ela sorriu, tocou minha mão. Continua. O mundo precisa de gente que não desiste. Ela foi embora, e eu fiquei ali com aquelas palavras ecoando na cabeça. O mundo precisa de gente que não desiste. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na varanda, com a lamparina acesa, olhando para o escuro. Os sons da noite me faziam companhia. Grilos, vento nas árvores, o pio distante de uma coruja. Pensei em tudo que tinha passado, desde a morte de Eduardo até aquele momento. As perdas, a dor, a solidão, o abandono, a luta diária. E pensei, por que eu continuo? Por que não desistir? Por que não vender tudo, voltar para a cidade, aceitar qualquer trabalho, qualquer vida, qualquer coisa que fosse mais fácil que aquilo? A resposta veio devagar, quieta, mas firme. Porque aqui eu sou dona de mim. Aqui ninguém mandava em mim. Ninguém me julgava dentro da minha própria casa. Ninguém me diminuía. Aqui eu podia falhar, podia errar, podia cair. Mas era no meu ritmo, no meu tempo, do meu jeito. E isso valia qualquer luta. No dia seguinte, Miguel chegou mais cedo que o normal. Trazia algo nas mãos, uma caixa velha, de madeira. O que é isso? Perguntei. Achei lá em casa. Era do meu pai. Acho que você precisa ver. Abrimos a caixa juntos. Dentro havia mais papéis, mais documentos, mas também fotos, muitas fotos. Fotos do sítio em seu auge, a casa pintada, a horta organizada, pessoas trabalhando, crianças brincando, festas, colheitas, vida. E no meio de tudo, uma carta. Era escrita à mão, com letra trêmula, difícil de ler. Mas consegui decifrar.
Para quem um dia voltar a cuidar deste lugar, este sítio foi construído com suor, lágrimas e fé. Não foi fácil, nunca é, mas valeu cada dia. Se você está lendo isso, é porque não desistiu, e isso já é vitória. A terra aqui é boa, mas precisa de paciência, precisa de respeito, precisa de quem acredite. Não liga para o que vão falar. Vão falar sempre. Gente que não faz nada sempre tem tempo para criticar quem faz. Cuida desse lugar como se fosse filho, porque ele vai cuidar de você. Antônio Silva. Li a carta 3 vezes, 4, 5, e chorei. Chorei porque senti que aquele homem, que eu nunca conheci, entendia. Entendia a luta, entendia a dor, entendia o que era recomeçar quando tudo parecia perdido. Miguel ficou em silêncio, respeitando meu choro. Quando me acalmei, dobrei a carta com cuidado e guardei. Obrigada, disse olhando para ele. Pelo quê? Por não me deixar desistir, mesmo quando eu quis. Ele sorriu. Você nunca ia desistir. Só precisava lembrar disso. A partir daquele dia, algo mudou em mim. Continuei indo à cidade, continuei ouvindo os comentários, mas eles não me atingiam mais da mesma forma, porque eu tinha encontrado algo maior do que a opinião alheia. Eu tinha encontrado o propósito. Fim do capítulo 5. Me avise quando quiser o capítulo 6. A história agora vai mostrar a primeira grande vitória de Teresa e como o sítio começa a ganhar reconhecimento, trazendo novos desafios e oportunidades. Continue 03, 12, capítulo 6. A colheita e o reconhecimento. 3 meses e meio depois do primeiro plantio, a horta estava irreconhecível. Não era mais aquele punhado tímido de brotos que me fez chorar de joelho no chão. Era vida. Verde intenso, folhas largas, frutos pesados pendendo dos galhos, os tomates brilhavam vermelhos ao sol, as couves se abriam como leques, as beterrabas escondiam suas raízes roxas na terra fofa. Eu acordava todos os dias e ia até lá, não porque precisava, mas porque queria, porque olhar para aquilo me lembrava de quem eu tinha me tornado. Miguel apareceu numa manhã de sábado com uma carriola velha. Hoje é dia de colher, disse sem cerimônia. Meu coração disparou. Já? Já. Passou do ponto até. Se esperar mais, passa da hora. Fui até a horta com ele. Paramos na frente dos canteiros. Olhei para tudo aquilo que tinha crescido, que tinha resistido às pragas, à seca, aos meus erros de iniciante. Eu não sei por onde começar, admiti. Começa pelo que está maduro. Tomate, alface, couve. O resto pode esperar mais uns dias. Agachamos juntos. Miguel me mostrou como colher sem machucar, como torcer o talo, como puxar a raiz, como escolher o ponto certo. Colhi o primeiro tomate com as mãos tremendo. Era grande, pesado, vermelho vivo. Cheirei. O cheiro era forte, de terra, de vida, de verdade. Consegui. Sussurrei. Miguel sorriu. Conseguiu. Passamos a manhã inteira colhendo. Enchemos a carriola. Depois enchemos caixotes. Depois baldes. Tinha mais do que eu esperava. Muito mais. Quando terminamos, olhei para tudo aquilo empilhado na sombra da varanda e não acreditei. Isso tudo saiu daqui? Saiu. E isso é só o começo. Tem muito mais vindo. Cenoura, beterraba, abobrinha. Daqui uns 15 dias, você colhe de novo. Sentei no degrau, olhando para a colheita, sentindo algo estranho no peito. Orgulho. Orgulho de verdade. Não orgulho vazio, de aparência, mas orgulho de quem construiu algo com as próprias mãos, de quem plantou, cuidou, colheu. O que eu faço com tudo isso? Perguntei. Vende. Leva para a feira, para o mercado, para o restaurante da cidade. Faz o dinheiro rodar. E se ninguém quiser comprar? Miguel me olhou sério. Vai querer. Porque isso aqui é produto de qualidade. E qualidade sempre encontra quem valorize. No sábado seguinte, desci para a cidade com o dobro de produtos do que levava antes. Montei a banquinha de sempre. Mas dessa vez estava diferente. Tinha mais variedade. Tinha mais volume. Tinha mais confiança.
As pessoas começaram a parar, primeiro devagar, depois mais. Uma mulher comprou tomates, outra levou alface. Um senhor de idade pegou couve para a semana inteira. A senhora de cabelos brancos apareceu de novo. Quando viu a quantidade, sorriu. Olha só, parece que a coisa está crescendo. Tá, respondi, sem conseguir esconder o sorriso. Você está vendendo para restaurante? Não, só aqui na feira. Devia. Tem um restaurante novo ali na pracinha. O dono é chato, mas paga bem. E ele gosta de produto fresco. Anotei mentalmente. Não sabia se teria coragem de ir oferecer, mas a semente da ideia estava plantada. Vendi quase tudo. Quase. Sobrou pouca coisa. E o dinheiro? O dinheiro era mais do que eu tinha ganhado em meses. Não era riqueza, mas era dignidade. Era o suficiente para comprar mais sementes, para consertar a cerca do fundo, para comprar galinhas de verdade para o galinheiro que Miguel tinha construído. Voltei para o sítio com o coração leve, com a sensação de que pela primeira vez em muito tempo as coisas estavam dando certo. Mas a vida tem um jeito de equilibrar alegria com desafio. Uma semana depois, a chuva chegou. Não foi chuva comum, foi tempestade, daquelas que fazem a terra tremer, que arrancam telhas, que derrubam árvores. Começou de tarde, o céu escureceu rápido demais, o vento aumentou. Eu estava na cozinha quando ouvi o primeiro trovão. Corri para a horta. Precisava cobrir os canteiros, proteger as plantas que ainda estavam pequenas, mas o vento estava forte demais. A chuva começou antes que eu conseguisse fazer qualquer coisa. Caía grossa, pesada, violenta. Em poucos minutos, tudo estava encharcado. Eu também. Continuei tentando cobrir os canteiros com lona, mas o vento arrancava de mim. Miguel apareceu do nada, correndo, encharcado. Larga isso, vem para dentro. Mas as plantas aguentam. Você não. Me puxou pelo braço. Corremos para dentro da casa. Fechamos a porta com dificuldade, o vento empurrando contra. Ficamos ali, pingando água, ofegantes, olhando pela janela a fúria da tempestade. A chuva caiu por 3 horas. 3 horas de vento, trovão, raios que iluminavam tudo como dia. 3 horas de medo, de rezar baixinho, de torcer para que a casa aguentasse, para que o telhado não voasse, para que a horta não morresse. Quando finalmente passou, saímos. O estrago foi grande. Várias plantas tinham sido arrancadas. A cerca do fundo tinha caído de novo. Galhos por todo lado. A lama cobria metade dos canteiros. Sentei no degrau da varanda molhada, exausta, com vontade de chorar. Acabou, disse, a voz saindo fraca. Perdemos tudo. Miguel não respondeu de imediato. Ele caminhou pela horta devagar, examinando cada canteiro. Depois voltou. Não perdemos tudo. Perdemos algumas plantas, mas a maioria está de pé. Raiz forte aguenta a tempestade. Miguel, olha isso, está destruído, está bagunçado. Mas não está destruído. Amanhã a gente limpa, arruma, replanta o que morreu. Horta é isso. Às vezes a tempestade vem, mas você levanta e continua. Olhei para ele. Olhei para a horta. Olhei para minhas mãos sujas de lama e entendi. Não era a primeira tempestade da minha vida e não seria a última, mas eu tinha aprendido a levantar. No dia seguinte, recomeçamos. Limpamos os galhos caídos, arrumamos a cerca, replantamos o que tinha morrido. Trabalhamos sob o sol quente que veio depois da chuva, como se nada tivesse acontecido. E sabe o que descobrimos? A tempestade tinha regado a terra tão fundo que as raízes estavam mais fortes. As plantas que sobreviveram cresceram ainda mais vigorosas. Às vezes, a tempestade é necessária. 2 semanas depois, juntei coragem e fui até o restaurante que a senhora tinha mencionado. Era um lugar pequeno, mas bem cuidado. Mesas de madeira, toalhas xadrez, cheiro de comida caseira. Entrei com uma caixa de produtos nas mãos, o coração batendo rápido. O dono estava no balcão.
Homem de uns 50 anos, careca, barriga avantajada, cara fechada. Boa tarde, disse, tentando parecer confiante. Ele me olhou de cima a baixo. Tá vendendo o quê? Legumes e verduras, orgânicos, do meu sítio. Orgânico, é? Pegou um tomate da caixa, examinou com cara de quem não acredita. Todo mundo diz que é orgânico hoje em dia. Os meus são, sem veneno, sem químico, só terra e trabalho. Ele cheirou o tomate. Apertou, cortou ao meio ali mesmo, na frente de todo mundo. Provou. O restaurante inteiro ficou em silêncio, esperando o veredicto. Ele mastigou devagar, pensativo. Tá bom, disse finalmente. Quanto você quer? Falei o preço. Ele fez cara feia. Tá caro. Porque é bom. Ele me olhou. Depois olhou para o tomate. Depois para mim de novo. Tá bom. Traz tudo o que tiver na semana que vem. Se mantiver a qualidade, a gente fecha contrato. Não consegui esconder o sorriso. Pode deixar. Saí de lá com as pernas bambas. Mal acreditava no que tinha acontecido. Contrato. Ele tinha falado em contrato. Voltei para o sítio correndo. Gritei por Miguel antes mesmo de vê-lo. Miguel! Miguel! Ele apareceu do galpão, assustado. O que foi? Consegui! Consegui um cliente fixo! O restaurante quer comprar toda semana. Pela primeira vez vi Miguel sorrir aberto. Um sorriso largo, verdadeiro, cheio de alegria. Eu sabia, disse ele. Eu sabia que ia dar certo. Você sabia? Porque eu não sabia. Sabia sim, lá no fundo. Só tinha medo de acreditar. Ele tinha razão. Eu tinha medo de acreditar. Medo de esperança. Porque esperança machuca quando não se realiza. Mas agora eu podia acreditar. Nos meses seguintes o sítio explodiu. Não só cresceu, explodiu. Ampliei a horta, plantei mais variedades, consegui mais clientes, 2 restaurantes, uma lanchonete, uma escola que comprava para a merenda. Contratei ajuda. Dona Maria, uma senhora viúva como eu, que precisava de trabalho, e João, um rapaz jovem, sem experiência, mas com vontade. O sítio não era mais só meu, era de todos nós. Miguel continuava aparecendo todos os dias, mas agora não vinha só para ajudar, vinha para ver, para se orgulhar. Olha o que você construiu, disse ele uma tarde, olhando para a horta que agora ocupava metade do terreno. A gente construiu, corrigi. Não, você construiu, eu só ajudei a erguer. Mas a força veio de você. Não soube o que responder, porque ele tinha razão. A força tinha vindo de dentro, de um lugar que eu nem sabia que existia. Um lugar que a dor tinha cavado, mas que a luta tinha fortalecido. Foi nessa época que recebi um convite inesperado. A prefeitura estava organizando uma feira municipal, um evento grande com produtores da região inteira, e queriam que eu participasse. Eu? Por quê? Porque seu caso virou exemplo, disse a funcionária ao telefone. Viúva que recomeçou sozinha, sítio abandonado que voltou a produzir. É inspirador, inspirador. Eu, inspiradora. A ideia parecia absurda, mas aceitei. No dia da feira, montei um estande maior. Levei mais produtos, fiz placas escritas à mão, Sítio Renascer, orgânicos com história. Miguel ajudou a montar. Dona Maria e João também foram. Estávamos nervosos, não sabíamos o que esperar. Mas quando a feira abriu, vieram pessoas, muitas pessoas. Algumas por curiosidade. Outras porque já compravam de mim, outras porque ouviram falar, e todas queriam saber a história. Como tinha começado, por que tinha começado, como tinha conseguido. Contei. Contei sem enfeitar. Contei a verdade, a dor, a perda, o abandono, a decisão louca de comprar um sítio que ninguém queria, a luta diária, as tempestades, os erros, as vitórias pequenas. E sabe o que aconteceu? As pessoas se conectaram, porque todo mundo conhece perda, todo mundo conhece luta,
Todo mundo já quis desistir, mas poucos têm coragem de continuar. E ver alguém que continuou, isso dava esperança. No fim do dia, quando estávamos desmontando o estande, uma mulher se aproximou. Era jovem, uns 30 anos, olhos vermelhos de choro. Desculpa incomodar, disse ela, a voz trêmula. Eu só queria dizer obrigada. Obrigada por quê? Por não ter desistido. Eu perdi meu marido ano passado e eu estava pensando em desistir de tudo. Mas ouvindo sua história, a voz falhou. Me deu força para tentar de novo. Abracei aquela mulher, abracei apertado, porque eu entendia, eu sabia, e naquele momento entendi algo importante. Minha luta não era só minha, era de todas as pessoas que um dia foram jogadas no fundo. De todos que foram esquecidos, de todos que pensaram que não valiam nada. Minha vitória dizia para eles: você vale, você consegue, não desiste. E isso valia mais que qualquer dinheiro. Fim do capítulo 6. Me avise quando quiser o capítulo 7. A história agora vai mostrar os desdobramentos do sucesso, novos desafios de crescimento e a transformação completa de Teresa enquanto pessoa e líder. Continue Zedro 3, 14. Capítulo 7. O preço do sucesso. O sucesso trouxe coisas que eu não esperava. Boas e ruins. As boas eram óbvias. Dinheiro entrando, comida na mesa, luz acesa a noite inteira se eu quisesse, roupas novas que eu mesmo escolhia sem olhar o preço 3 vezes antes de comprar. Dignidade. A sensação de acordar e não ter medo do que o dia ia trazer. Mas as ruins, essas vieram disfarçadas. Primeiro veio a inveja. Sutil, escondida atrás de sorrisos falsos e comentários envenenados. As mesmas pessoas que me ignoraram quando eu cheguei, que riram de mim, que apostaram quanto tempo eu ia durar, agora falavam de mim, mas não com admiração, com ressentimento. Ah, ela teve sorte. Aposto que está recebendo ajuda de alguém. Ninguém cresce assim sozinha. Deve estar enganando os clientes, vendendo como orgânico, mas usando veneno. Quem ela pensa que é? Ontem estava na miséria, hoje quer dar de rica. Miguel me contava esses comentários quando voltava da cidade. Não porque quisesse me magoar, mas porque achava que eu precisava saber, precisava estar preparada. Não liga, dizia ele. Gente que não faz nada sempre tem tempo para falar mal de quem faz. Mas eu ligava. Não importa o quanto a gente tente ser forte, as palavras machucam. Principalmente quando vem de gente que você achou que ia se alegrar pelo seu sucesso. A segunda coisa que veio foi a pressão. De repente, todo mundo queria algo de mim. Os clientes queriam mais produto, mais variedade, entregas mais rápidas. A prefeitura queria que eu desse palestras, participasse de eventos, virasse exemplo. Gente desconhecida aparecia no sítio querendo aprender, mas, na verdade, querendo fotografia, querendo aparecer nas redes sociais, dizendo que conhecia aquela viúva guerreira. Até minha própria cunhada, aquela que tinha sumido depois do enterro de Eduardo, apareceu um dia. Tocou a campainha que Miguel tinha instalado. Eu estava na horta, suja de terra, suada, cansada. Quando vi quem era, gelei. Teresa, disse ela, sorriso largo, braços abertos como se fôssemos íntimas. Quanto tempo? Quanto tempo? Respondi, seca, sem retribuir o abraço. Ela fingiu não notar. Olhou ao redor, os olhos arregalados, falsamente impressionados. Meu Deus, que transformação! Isso aqui tá lindo, quem diria, né? Pois é, quem diria? Ela riu, nervosa. Olha, Teresa, eu vim aqui porque... Bom, a gente é família, né? E família tem que se ajudar. Cruzei os braços. Ajudar como? Bom, eu estava pensando... Você deve estar precisando de ajuda aqui, né? É muita coisa para cuidar sozinha. Eu podia vir trabalhar com você, a gente podia até ser sócias. Dividir os lucros, você sabe? Ri alto, não consegui me segurar. Sócias? Você quer ser sócia agora? Ué, somos família.
O que é seu é meu também, não é? Não, disse firme. Não é. Quando eu precisei de você, quando Eduardo morreu e eu não tinha nem o que comer, você sumiu. Não respondeu minhas mensagens. Não atendeu minhas ligações. Me deixou sozinha. E agora que eu consegui construir algo com as minhas próprias mãos, você aparece querendo metade. Ela empalideceu. Teresa, você está sendo injusta. Eu tinha meus problemas também. Todo mundo tem problemas. Mas tem gente que ajuda mesmo assim. E tem gente que só aparece quando vê que tem algo para ganhar. Você mudou, disse ela com raiva agora. Ficou arrogante. Não fiquei arrogante. Fiquei consciente. Aprendi a valorizar quem ficou quando eu não tinha nada. E você não ficou. Ela virou as costas e foi embora sem se despedir. Fiquei ali parada, tremendo de raiva e de tristeza. Miguel apareceu do galpão. Ouvi a conversa. Você fez o certo. Por que dói então? Porque ainda é família. E cortar laços sempre dói, mesmo quando é necessário. A terceira coisa que veio foi o cansaço. O sítio cresceu demais, rápido demais. E eu não estava preparada. Tinha dias que eu acordava às 5 da manhã e só parava às 9 da noite. Sem pausas, sem descanso, sem tempo para respirar. Dona Maria e João ajudavam, mas não era suficiente. Precisava de mais gente, mas contratar significava confiar. E confiar era difícil. Comecei a cometer erros, erros que não deveria cometer. Esqueci entregas, confundi pedidos, deixei plantas passarem do ponto. Perdi um cliente porque não consegui suprir a demanda. Uma noite, sentada na varanda, olhando para a escuridão, desabei, chorei. Chorei como não chorava há meses. Chorei de exaustão, de pressão, de medo de perder tudo o que tinha conquistado. Miguel sentou ao meu lado, não disse nada, só ficou ali. Eu não aguento mais, falei, entre soluços. É pesado demais. Todo mundo espera que eu seja forte o tempo todo, que eu dê conta de tudo, que eu seja exemplo. Mas eu tô cansada, Miguel. Cansada de lutar, cansada de provar, cansada de ser forte. Então não seja. Olhei para ele, confusa. Como assim? Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. E você não precisa ser exemplo para ninguém. Você só precisa ser humana. Mas se eu enfraquecer, você não enfraquece por pedir ajuda. Você enfraquece por não pedir. Respirei fundo. Ele tinha razão. Sempre tinha. Eu não sei mais o que fazer, Miguel. O sítio cresceu demais. E eu tô me perdendo nisso tudo. Então a gente reorganiza, contrata mais gente, divide as tarefas, faz só o que é possível. Você não precisa aceitar todo pedido, toda palestra, todo evento. Você pode dizer não. Mas e se eu disser não e perder tudo? Você não vai perder. Porque o que você construiu é sólido, foi feito com as próprias mãos, com trabalho honesto. Isso ninguém tira. Nos dias seguintes, tomei decisões difíceis, contratei mais 2 pessoas, recusei alguns pedidos. Disse não para 3 eventos, organizei melhor as tarefas, deleguei, confiei. E sabe o que aconteceu? O céu não caiu, o sítio continuou funcionando, os clientes continuaram comprando. A vida continuou, e eu voltei a respirar. Foi nesse período que conheci Lúcia. Ela apareceu numa tarde de quinta-feira, dirigindo uma caminhonete velha, cabelo curto grisalho, óculos de grau grosso, jeito firme de quem não tem tempo para enrolação. "Você é a Teresa?" perguntou, descendo da caminhonete. "Sou. Posso ajudar?" "Espero que sim. Sou Lúcia, coordenadora da Cooperativa de Produtores Orgânicos da região. Ouvi falar do seu trabalho. Vim ver de perto. Mostrei o sítio para ela, a horta, o galinheiro, o galpão onde armazenávamos os produtos. Ela fazia perguntas técnicas, anotava coisas num caderno, examinava tudo com olhar crítico. Fiquei nervosa. Achei que ia me criticar, apontar erros, dizer que eu não estava fazendo direito. Mas quando terminamos o tour, ela me olhou e sorriu.
Você montou isso sozinha? Com a ajuda do Miguel e da minha equipe. Impressionante, sério. Já vi sítio com muito mais estrutura e muito menos resultado. Obrigada, disse, sem saber para onde olhar. Vim aqui porque queria fazer um convite. A cooperativa está crescendo. A gente vende para mercados grandes, restaurantes, até exporta. E a gente está procurando novos produtores, gente séria, que trabalha direito, como você. Meu coração disparou. Exportar, exportar. A gente tem contatos na Europa. Produto orgânico brasileiro está em alta. E com a qualidade que você produz, dá para ir longe. Eu não sei se estou pronta para isso. Lúcia riu. Ninguém nunca está pronto, mas a gente aprende fazendo. Pensa com carinho. E quando decidir, me liga. Ela me entregou um cartão. Ah, e Teresa? Sim, você é mais forte do que imagina. E o que você construiu aqui não é sorte, é trabalho. Não deixa ninguém dizer o contrário. Ela foi embora. E eu fiquei ali, segurando o cartão, com o coração cheio de possibilidades. Naquela noite, sentei com Miguel, Dona Maria e João. Contei sobre a proposta da cooperativa. O que vocês acham? Dona Maria foi a primeira a falar. Acho que você merece. Trabalhou muito para isso. João concordou com a cabeça. Miguel ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: acho que você tem medo. Medo de crescer demais. Medo de perder o controle. Medo de que isso vire algo que você não reconheça mais. Era verdade, tinha medo. Muito medo. E se eu aceitar e der errado? E se você aceitar e der certo? Rebateu Miguel. Olhei para ele, para Dona Maria, para João, para o sítio que eu tinha construído tijolo por tijolo, planta por planta, lágrima por lágrima, e entendi algo. O medo sempre ia estar lá, mas não podia deixar o medo decidir por mim. Não de novo. Vou aceitar, disse firme, mas com uma condição. Qual? Vocês três vão comigo, como sócios de verdade, não funcionários, sócios. A gente divide tudo, lucro, responsabilidade, decisões, porque eu não cheguei aqui sozinha e não vou continuar sozinha. Dona Maria começou a chorar. João sorriu aberto. Miguel me olhou com aquele jeito dele, cheio de orgulho silencioso. Aceito, disse ele, mas só se você prometer uma coisa. O quê? Que não vai esquecer por que começou. Nunca vou esquecer, prometi. E não ia mesmo, porque o que me trouxe até ali não foi vontade de ser rica, de ser famosa, de ser exemplo. Foi vontade de sobreviver, de provar para mim mesma que eu ainda valia alguma coisa, de encontrar um lugar no mundo onde eu pudesse existir sem ser julgada, sem ser diminuída, sem ser abandonada. E eu tinha encontrado esse lugar, aqui, nesse sítio, com essas pessoas. Tinha encontrado mais do que um lugar, tinha encontrado um lar. Fim do capítulo 7. Me avise quando quiser o capítulo 8, final. O último capítulo vai mostrar a transformação completa de Teresa, o evento que mudará a percepção da cidade sobre ela e o fechamento emocional da jornada Continue 0316, capítulo 8. O renascimento. 6 meses depois de entrar na cooperativa, o sítio não era mais o mesmo. E eu também não. Tínhamos ampliado a produção, contratado mais 4 pessoas, construído uma estufa, instalado um sistema de irrigação adequado. O que antes era improviso, agora tinha estrutura. O que antes era sonho, agora era realidade sólida, palpável, que dava frutos literais. Mas o mais importante não estava nas estruturas físicas, estava nas pessoas. Dona Maria não era mais apenas ajudante, era responsável pela organização das entregas, pela gestão dos pedidos. Descobrimos que ela tinha um talento natural para números que ela mesma desconhecia. João tinha virado especialista em irrigação e manejo do solo. Estudava à noite, pela internet, e aplicava de dia.
Via nele o mesmo brilho nos olhos que eu devia ter quando descobri que conseguia fazer aquilo dar certo. Miguel continuava sendo Miguel, o pilar silencioso, o conselheiro, o amigo que nunca me deixou desistir, mesmo quando eu quis. E eu tinha me tornado outra pessoa. Não porque deixei de ser quem eu era, mas porque encontrei partes de mim que estavam enterradas sob camadas de dor, de perda, de resignação. Descobri que eu era forte, não forte de aguentar tudo calada, mas forte de pedir ajuda quando precisava, forte de dizer não quando necessário, forte de continuar mesmo quando doía. Descobri que eu podia liderar, não como chefe que manda, mas como alguém que inspira, que confia, que divide. Descobri que eu merecia felicidade, não aquela felicidade perfeita dos filmes, mas a felicidade real, feita de pequenas vitórias, de café tomado na varanda vendo o sol nascer, de mãos sujas de terra, de risadas compartilhadas no fim do dia. Descobri que eu não precisava ser perfeita, só precisava ser verdadeira. Foi nessa época que a prefeitura me procurou de novo. Queriam fazer um evento no sítio, uma feira regional de agricultura sustentável. Diziam que o sítio Renascer tinha se tornado referência, que minha história inspirava, que queriam mostrar para outras pessoas que era possível recomeçar. Meu primeiro instinto foi recusar. Não queria holofotes, não queria ser exemplo, só queria trabalhar em paz. Mas Miguel, numa das raras vezes que ele insistiu em algo, disse: aceita, não por você, pelas outras Terezas que estão por aí achando que não conseguem. Então aceitei. Os preparativos levaram um mês. Limpamos, organizamos, embelezamos o sítio. Não para esconder quem éramos, mas para mostrar o melhor do nosso trabalho. Construímos um espaço para palestras, montamos estandes, convidamos outros produtores. A cidade inteira comentava, alguns com admiração, outros com inveja disfarçada. Outros ainda com aquele tom de eu sabia que ela ia conseguir, mesmo sendo os mesmos que apostaram no meu fracasso. Mas eu já não ligava mais. Tinha aprendido que a opinião alheia é como vento. Pode balançar, mas não precisa derrubar. O dia do evento amanheceu claro, com céu azul sem uma nuvem. Cheguei cedo, nervosa, com aquele frio na barriga de quem não sabe o que esperar. A equipe já estava lá. Dona Maria verificando as listas. João orientando os montadores dos estandes. Miguel supervisionando tudo com aquele jeito calmo dele. Vai dar certo, disse ele, quando me viu parada no meio da varanda, olhando para tudo. E se não der? Não importa, a gente tentou, e isso já é vitória. Às 9 da manhã, os primeiros visitantes começaram a chegar. Às 10, tinha fila no portão. Vieram centenas de pessoas, famílias, estudantes, produtores rurais, curiosos, jornalistas, gente da cidade, gente de fora. Caminhavam pela horta, faziam perguntas, tiravam fotos, compravam produtos. Havia crianças correndo entre os canteiros, rindo, descobrindo de onde vinha a comida que comiam todos os dias. Havia idosos contando histórias de quando o sítio funcionava antes, nos tempos do seu Antônio, emocionados por ver aquele lugar vivo de novo. Havia jovens interessados em aprender, em começar seus próprios projetos, em acreditar que era possível viver da terra de forma digna. E no meio de tudo isso, havia eu. Não mais escondida, não mais envergonhada, não mais invisível, presente, inteira, viva. À tarde fizeram a palestra que eu tinha concordado em dar. Montaram um espaço simples com cadeiras de plástico embaixo de uma lona. Esperava pouca gente. Talvez uns 20, 30 curiosos. Mas quando cheguei, havia mais de 100 pessoas sentadas, esperando por mim. Meu coração disparou. As pernas tremeram. Pensei em fugir, em inventar uma desculpa, em dizer que não conseguia. Mas aí vi Miguel sentado na primeira fila, dando aquele aceno discreto. Vi Dona Maria com os olhos marejados.
Vi João com um sorriso encorajador e vi, no fundo, uma mulher. Jovem, cabelos presos, olhar cansado. Olhar que eu reconheci. O mesmo olhar que eu tinha quando cheguei aqui. O olhar de quem não acredita mais em nada, mas ainda assim veio. Porque alguma coisa lá dentro, pequena e teimosa, ainda esperava. Respirei fundo. Subi na pequena plataforma improvisada. Peguei o microfone com as mãos tremendo e comecei a falar. Não falei bonito, não usei palavras difíceis, não tentei ser motivacional. Falei a verdade. Contei sobre a morte de Eduardo, sobre as contas que não conseguia pagar, sobre o abandono da família, sobre a solidão que machucava mais que a fome. Contei sobre a decisão louca de comprar um sítio que ninguém queria, sobre a primeira noite, quando pensei em desistir antes mesmo de começar. Contei sobre a terra dura que não respondia, sobre as pragas, sobre a tempestade, sobre os julgamentos, sobre o cansaço que quase me quebrou. Contei sobre Miguel, que apareceu quando eu não pedi, mas precisava, sobre Dona Maria e João, que acreditaram quando eu mesma duvidava, e contei sobre os brotos, aqueles pontinhos verdes minúsculos que romperam a terra escura e me fizeram chorar de joelhos no chão. Eu não sou heroína, disse, a voz falhando. Eu não sou exemplo. Eu sou só alguém que não teve escolha a não ser continuar. Porque voltar era morrer aos poucos. E eu já tinha morrido demais em vida. O silêncio era absoluto. Se você está aqui hoje, continuei, olhando para aquela mulher no fundo, e está pensando em desistir, eu não vou dizer que não desista. Porque às vezes a gente precisa desistir de algumas coisas para conseguir começar outras. Eu desisti da vida que eu tinha. Desisti de esperar que alguém me salvasse. Desisti de ser quem os outros queriam que eu fosse. Mas eu não desisti de mim. E foi isso que fez a diferença. Parei, respirei. As lágrimas escorriam livres agora. Eu não sei o que você está passando. Não sei qual é a sua dor. Mas eu sei que dor não define destino. E que recomeço não tem idade, não tem prazo, não tem jeito certo. Tem só coragem. Coragem de dar o primeiro passo mesmo sem saber onde ele vai te levar. Porque o fim não é onde você caiu, é onde você decidiu ficar. Silêncio. E então, devagar, alguém começou a bater palmas. Depois outro. Depois outro. Até que todos estavam de pé, aplaudindo. Mas eu não estava olhando para a multidão. Estava olhando para aquela mulher no fundo. Ela chorava e sorria e acenava para mim, agradecendo. E eu entendi. Entendi porque Miguel insistiu para eu aceitar o evento. Não era sobre mim, nunca foi. Era sobre todas as pessoas que precisavam ver que era possível, que precisavam de prova viva de que dor não é fim, é passagem. O evento foi um sucesso absoluto. Vendemos tudo, fizemos contatos, fechamos parcerias. A cooperativa ganhou novos membros. 3 produtores pequenos disseram que iam tentar de novo por causa do que viram ali. Mas o momento que eu mais guardei não foi nenhum desses. Foi no final da tarde, quando quase todos já tinham ido embora. Aquela mulher do fundo se aproximou, tímida, olhos ainda vermelhos. Desculpa incomodar, disse. Você não incomoda. Pode falar. Eu perdi meu emprego faz 6 meses. Meu marido me deixou. Fiquei sem nada. Tô morando com minha mãe, mas não consigo nem olhar para ela de vergonha. Eu vim aqui porque eu estava pensando em desistir. De verdade, de tudo. Engoli seco. E agora? Agora eu acho que eu vou tentar mais um pouco. Só mais um pouco. Para ver no que dá. Segurei as mãos dela. Tenta. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Tenta. Ela assentiu. Abraçou-me apertado e foi embora. Fiquei ali, sozinha por um momento, olhando o sol se pondo atrás das árvores. E pensei, valeu. Tudo valeu. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com Miguel. Ficamos em silêncio por um longo tempo, só olhando as estrelas,
ouvindo os grilos, sentindo a brisa fresca da noite. Obrigada, disse finalmente. Pelo quê? Por tudo. Por ter aparecido, por ter ficado, por não ter desistido de mim. Miguel ficou quieto. Depois disse baixinho: eu é que agradeço. Você me deu propósito de novo. Depois que meu pai morreu, eu estava só esperando a vida passar. Você me lembrou que ainda tinha motivo para acordar. Olhei para ele e pela primeira vez realmente olhei. Aquele homem calado, de mãos calejadas, que apareceu do nada e mudou minha vida. Que nunca pediu nada em troca, que nunca cobrou, que só deu. A gente salvou um ao outro, falei. Ele sorriu. Acho que sim. Nos meses que se seguiram, a vida continuou. Não perfeita, nunca perfeita, mas boa, real, verdadeira. O sítio continuou crescendo. A cooperativa abriu portas internacionais. Conseguimos exportar pela primeira vez, aparecemos em reportagens, viramos caso de estudo em universidades. Mas nada disso era tão importante quanto as coisas pequenas. O café da manhã tomado com a equipe, planejando o dia, o sorriso de João quando conseguiu fazer brotar uma semente difícil, as risadas de Dona Maria contando histórias da vida dela, o silêncio confortável ao lado de Miguel, que em algum momento deixou de ser só amigo e virou família. As cartas que comecei a receber, de pessoas que ouviram minha história e decidiram tentar, que começaram seus próprios projetos, que não desistiram. Uma dessas cartas era daquela mulher do evento. Ela escreveu 6 meses depois, dizendo que tinha começado um pequeno negócio de artesanato, que estava conseguindo se sustentar, que pela primeira vez em anos tinha esperança. Obrigada por me mostrar que recomeço é possível, escreveu. Chorei lendo aquela carta, porque percebi que minha dor tinha servido para algo, que minha luta não foi em vão, que minha história, por mais dolorosa que tenha sido, podia iluminar o caminho de alguém. Hoje, 2 anos depois de comprar este sítio, acordo cedo. Não por medo, não por obrigação. Acordo porque quero, porque gosto de ver o sol nascer, porque gosto de caminhar pela horta com os pés descalços, sentindo a terra fresca. Olho ao redor e vejo vida, plantas que crescem, pessoas que trabalham, propósito que pulsa. E olho para mim mesma, para minhas mãos calejadas, para meu rosto marcado pelo sol, para meu corpo cansado, mas forte, e me reconheço. Não sou mais aquela mulher que chegou aqui quebrada, invisível, sem chão. Sou Teresa, a mulher que plantou esperança em terra árida e viu nascer floresta, a mulher que transformou abandono em recomeço, a mulher que provou que o fim não é onde você cai, é onde você decide ficar. E eu decidi ficar, decidi lutar, decidi viver. Não reconstruí apenas um sítio. Reconstruí minha dignidade, minha força, minha identidade, minha vida. E se você está lendo isso, se está no fundo do poço achando que não há saída, deixa eu te dizer uma coisa. Há, sempre há. Pode não ser o caminho que você imaginou. Pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas há. E você é mais forte do que imagina. Você é capaz de mais do que sabe. Você merece recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque vida não é sobre não cair, é sobre levantar, de novo, e de novo, e de novo. Até que um dia você olha ao redor e percebe. Você não está mais no chão, você está de pé. E à sua volta, a vida. Vida que você plantou, vida que você cultivou, vida que é sua. E ninguém, nunca, pode tirar isso de você. Sentada na varanda, com uma xícara de café nas mãos, olhando o sol dourar a plantação, eu sorrio. Sorrio porque entendi. A herança que Eduardo me deixou não mudou minha vida porque era dinheiro. Mudou porque me deu uma última escolha. E eu escolhi não morrer onde fui abandonada. Escolhi plantar onde tudo parecia morto.
Escolhi acreditar quando não havia razão para acreditar. E essa escolha, essa única escolha corajosa num momento de desespero, mudou tudo. Não só para mim, mas para todos que vieram depois. Porque é assim que a gente muda o mundo. Não com grandes gestos, mas com pequenas coragens. Uma semente por vez, um passo por vez, um dia por vez. Até que, quando menos espera, a vida inteira mudou.